Agora são 7h28 e fazemos contato com o jornalista e diretor do site Opera Mundi, Breno Altman. Bom dia, Breno. Bom dia, Glauber. Tudo bem? É Glauco. Glauber, Olha, oi. É o... muito cedo, a cabeça confunde. não, tranquilo, imagina. Breno, a gente tem aí atualizações em relação à situação na Bolívia, o anúncio de que Evo Morales vai para o México agora receber asilo político. Tem também toda uma articulação aí dos movimentos sociais buscando resistir ao golpe de Estado na Bolívia. Qual que é a situação de momento no país, Breno? Olha, há um crescimento da resistência ao golpe de Estado, há uma forte mobilização, especialmente de grupos indígenas, mas também de trabalhadores, de mineiros, de setores da classe operária e dos camponeses bolivianos em protesto contra o golpe. E as forças armadas e policiais do país reagem cada vez com mais violência contra essas manifestações. Ainda não está consolidado, ainda não está claro quem assumirá o governo do país. Há muitas divergências entre os golpistas, há muitos conflitos internos, ainda a segunda vice-presidente do Senado, ligada à oposição, diz que cabe a ela assumir o governo para organizar eleições em até 90 dias, mas não há previsão constitucional para isso. Na medida em que renunciaram tanto o Evo Morales, quanto o Lineira, quanto a presidente da Câmara dos Deputados, quanto a presidente do Senado, Adriana Salvatierra, a cadeia de comando prevista na Constituição boliviana deixou de existir. Não há previsão constitucional de quem assume o governo nesta situação. Então, há um hiato, há um impasse e há um conflito entre as duas alas do golpe, entre, vamos chamar assim, a ala moderada e a ala dura, né? O Carlos Mesa, que foi candidato a presidente, representa a ala moderada. O que quer dizer ala moderada? É uma ala golpista, como todas as outras, mas que quer uma rápida institucionalização do processo e a convocação de eleições, para que a Bolívia possa, ao menos, simular alguma normalidade institucional. Por outro lado, a ala dura, que é liderada pelo Centro Cívico de Santa Cruz, o seu expoente mais conhecido é Luiz Fernando Camacho, que gosta de se referir a si próprio como Macho Camacho, que é um fascista, é um delinquente, um arrivista. Macho Camacho dá sinais de que é a instituição de uma junta provisória com participação cívico-militar e é uma ditadura escancarada, ou seja, uma ditadura cujo propósito seja destruir o MAS, destruir as forças de esquerda da Bolívia e aí, então, quem sabe, talvez, organizar um processo eleitoral com as cartas marcadas. Então, tem um contencioso entre eles. Mas o elemento mais importante a ser destacado é exatamente o crescimento da resistência. Mesmo com a renúncia de Evo, mesmo Evo estando já a caminho do México, mesmo sem o comando do MAS estar à frente do Estado, há uma crescente resistência popular, o que evidentemente colocará vários obstáculos para o bloco golpista e acende uma luz de esperança de que essa situação, mais cedo ou mais tarde, possa vir a ser revertida. Breno, eu queria que você explicasse um pouco também o papel do Camacho nesse contexto, já que, de fato, como você inclusive destacou, né, o Mesa ali representa o que seria uma face mais moderada, mas o Camacho é a face mais violenta, mais crua desse golpe, né? Então, queria que você falasse a respeito da figura dele e da importância dele nesse contexto atual da Bolívia. Olha, ele é um dos principais dirigentes de uma entidade, de uma organização chamada Centro Cívico de Santa Cruz. Santa Cruz é a cidade da Bolívia que historicamente concentra os setores empresariais mais reacionários, mais racistas e mais ricos do país. É a cidade na qual está concentrada a burguesia branca boliviana. De Santa Cruz, historicamente, nascem os golpes de Estado na Bolívia. Os golpes de Estado contra governos progressistas. Quando o Evo ganhou as eleições de 2005, ele tomou posse em 2006,
esse núcleo de Santa Cruz conspirou contra o Evo, tentou articular, já naquele momento, uma situação golpista que impedisse o Evo de governar o país. Esses setores se organizam nessa entidade, Centro Cívico de Santa Cruz. Camacho é um dos seus principais líderes e ele representa um ponto de vista fascista. Ele próprio ele refere a si próprio como o Bolsonaro boliviano. É um elemento que carrega no seu discurso tanto elementos neofascistas quanto elementos de fundamentalismo religioso. Ele se dirige às pessoas nos comícios, nas atividades públicas, com uma Bíblia na mão. Ele se considera ou se apresenta como representante de uma justiça divina contra os comunistas, contra a esquerda, como ele diz. Ele expressa um caminho violento, um caminho antidemocrático, um caminho fascista, claramente. Ele representa o anseio da burguesia de Santa Cruz de estabelecer sua ditadura aberta e desmontar tanto a estrutura política do Estado plurinacional que o Evo Morales veio construir nos últimos 15 anos, quanto as conquistas econômicas e sociais do povo daquele país. Santa Cruz quer a privatização das riquezas minerais, quer que seja estabelecido um novo modelo econômico vinculado umbilicalmente aos Estados Unidos e aos demais centros capitalistas, que é uma regressão geral desse projeto econômico de resultados tão importantes como foi o projeto conduzido por Evo Morales desde 2006. Breno, e você tocou numa questão que é justamente de uma certa classe média alta, também das elites brancas da Bolívia, né, que remete justamente a esse fundo racista do golpe. A gente sabe que a Bolívia é o único país da América do Sul, das Américas, inclusive com maioria de população indígena, mas que existe aí uma elite branca que nunca se conformou em ter um presidente de origem indígena. Então o racismo também é um componente muito forte dentro dessa violência institucional que está sendo realizada hoje na Bolívia, né? Claro, é um componente fundamental. Pelo peso da população indígena na Bolívia, coube exatamente a principal representação política dos indígenas, Evo Morales, conduzir uma profunda renovação do país. Conduzir uma renovação que levou à constituição do Estado Plurinacional da Bolívia e que levou a um modelo econômico de inclusão social, permitindo não apenas aos indígenas, mas ao conjunto do campesinato e da classe trabalhadora direitos e conquistas que jamais tiveram ao largo da história do país. O papel, portanto, dos grupos indígenas foi essencial. E esse racismo da burguesia branca boliviana, das elites bolivianas, além de ser, digamos, uma herança cultural, uma herança histórica, porque faz parte do espírito colonial dessas elites, é também um ódio contra os setores sociais que levaram a um modelo econômico que contrariou privilégios e interesses dessas elites. Agora, Breno, falando aqui da questão da extrema-direita, a gente viu também nesse final de semana, no domingo, tivemos eleições na Espanha e ali consolidou-se o Vox, o partido de extrema-direita da Espanha, como a terceira força eleitoral do país. Como é que você vê esse contexto e a necessidade? Agora virou uma necessidade mesmo, né, do campo progressista, da centro-esquerda, da esquerda, formarem um governo na Espanha. Olha, o resultado das eleições da Espanha é duplamente preocupante. Primeiro, pelo que você já destacou, o crescimento da ultradireita. O Vox é uma corrente que se identifica com os princípios, os valores mais reacionários. O Vox, ele é, indiretamente ao menos, um herdeiro das posições do franquismo. É um herdeiro dos valores e políticas representados pela ditadura do general Francisco Franco. O Vox se alinha com as correntes mais reacionárias da Europa. E é produto de um cenário que envolve o capitalismo mundial
no qual a implantação dos programas neoliberais que retiram direitos das classes trabalhadoras, diminuem seus salários, reduzem os serviços públicos para poder diminuir os impostos para os ricos, esse tipo de política já não pode mais ser aplicado nos quadros de uma democracia liberal normal, já não pode ser aplicado pelos partidos normais das elites econômicas europeias. Precisa ser aplicado, alguns setores das elites vão chegando à conclusão de que precisa ser aplicado por partidos de índole autoritária, por partidos de natureza neofascista, por partidos que estejam dispostos a assumir um papel repressivo no interior do Estado, e especialmente no caso que a gente se refere, no interior do Estado espanhol. O Vox cresce muito em função do seu discurso ultranacionalista contra os direitos autônomos da Catalunha. O Vox ele é antifederalista, ele é contrário aos termos autônomos, mesmo aos termos limitados atuais de autonomia da Catalunha. Vamos lembrar que a Espanha não é um Estado único, a Espanha é um Estado federal, é um Estado que reúne algumas nacionalidades, entre elas a Catalunha. Então, o Vox cresceu nessa onda. O segundo fator preocupante, ou o segundo registro importante sobre as eleições espanholas, é o erro brutal que cometeu o primeiro-ministro Pedro Sánchez ao não fazer aliança com o Podemos antes deste processo eleitoral, ao se recusar a uma coalizão formal, ao se recusar a incorporar o principal líder do Podemos ao governo, Pablo Iglesias, e na lógica de que se houvesse novas eleições, o PSOE, partido do Pedro Sánchez, o Partido Socialista Operário Espanhol, viria a ter maioria absoluta e poderia governar sozinho. Foi uma tragédia essa aposta do Pedro Sánchez, porque cresceu o Vox, cresceu o bloco da direita unificado e caiu o bloco de esquerda. O Podemos caiu de 42 para 35 deputados e o PSOE caiu de 123 para 120. Portanto, a aliança Podemos-PSOE já não consegue ter a maioria necessária para governar o país. Precisaria arrastar alguns partidos nacionalistas e, ao menos, contar com a abstenção do ultranacionalismo catalão e o apoio do Partido Nacional Basco, que é de centro-direita, mas que, por olhar para a esquerda como defensores mais firmes da autonomia, das autonomias regionais, poderia vir a apoiar um governo do PSOE. É muito difícil para o Pedro Sánchez formar maioria. Começam a surgir teses que poderiam levar à destruição do PSOE, a levar em conta experiências como a da Alemanha, da composição de um governo de centro entre o PP e o PSOE, ou seja, entre o PP, que é o partido de centro-direita, o Partido Popular, e o PSOE, que é de centro-esquerda, num governo de unidade nacional. Na Alemanha é um governo desse tipo que dirige o país, entre os partidos da direita, liderado por Angela Merkel, e o SPD, o Partido Social Democrata. A consequência dessa aliança é que o SPD está se desidratando aos olhos vistos e já tem uma fração da força que um dia teve. Então, a situação na Espanha é realmente preocupante. E o interessante, né, que se verificou também foi, na verdade, um partido que definhou os Ciudadanos, né? E é um fenômeno que não é só espanhol, de repente a extrema-direita ocupando um espaço que seria de uma direita ou de uma centro-direita, no caso dos Cidadanos, uma direita liberal, como a gente teve aqui no Brasil também nas eleições de 2018, o PSL crescendo, essa força de extrema-direita ocupando um espaço que antes era da direita, agora a gente vê esse embate na Bolívia. Você tem razão, é um fenômeno semelhante, porque não houve propriamente um deslocamento da Espanha para a direita, nada muito significativo, mas dentro do bloco da direita houve um deslocamento da centro-direita para a extrema-direita, que é um fenômeno semelhante ao Brasil. No Brasil houve um deslocamento geral para a direita, claro, no segundo turno das eleições presidenciais desde 2002, a esquerda fazia no Brasil 55%, 57% dos votos, até 60% dos votos em alguns momentos com Lula. Claro, caiu para 45% com Fernando Haddad, houve, portanto, um deslocamento à direita, mas sensivelmente o que aconteceu no Brasil é que dentro do bloco conservador houve um fortíssimo deslocamento da centro-direita para a extrema-direita. A extrema-direita era praticamente inexistente, não tinha vida autônoma no Brasil, emerge com Bolsonaro nessas eleições presidenciais, enquanto a centro-direita caiu dos seus tradicionais 40%, 45% em segundo turno para menos
de 10% no primeiro turno, com a massa de votos que outrora a centro-direita possuía, PSDB, DEM, MDB e outros, com a massa de votos desses setores se deslocando para a extrema-direita. É um processo que guarda uma certa semelhança com a Espanha, você tem toda a razão. E que é bastante preocupante, né? Claro. Breno, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado pelo convite, sempre às horas de vocês. Valeu, conversamos aqui com o jornalista e diretor do site Opera Mundi, Breno Altman.